Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 5, no versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: andamos por... Vamos aumentar um pouquinho? Andamos por... Aleluia. Andamos por fé, e não pelo que vemos, ou não por vista. Diga para o seu irmão: eu vivo, ando pela fé. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te engrandecemos nesta noite. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor mesmo é o autor e consumador da nossa fé. Não é, Deus, porque nós temos ou podemos ou fazemos, todavia é o Senhor quem tem feito em nossas vidas. Meu Deus, mas eis aqui um desafio, um propósito, ó Pai, crer, Senhor. Meu Deus, crer é descansar nos teus braços, nas tuas promessas. Ainda, meu Deus querido, que nós mesmos não haja, Senhor, nenhum tipo de mérito, mas o Senhor, pela tua graça, nos alcançou e tem nos dado essa grande benefício, que é, meu Deus, através da fé, podermos, meu Deus, vencer os exércitos, as doenças, os problemas, as maldições, as acusações, os inimigos vêm por terra, porque o Senhor está diante de nós e agindo através da nossa fé. Nós te adoramos, ó Deus, porque estamos aqui buscando propósitos para uma vitória, e o nosso propósito, ó Pai, é nesta noite aumentarmos e implementarmos e fazer com que a nossa fé cresça, meu Deus, e venhamos pôr toda e qualquer obra contrária em nossas vidas por terra, para que o teu nome seja engrandecido e para que as vidas que aqui estão possam alcançar a vitória em teu nome, Jesus. Nós pedimos, fala-nos, ó Pai, em o nome de Jesus oramos, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, fala de novo comigo. Eu acho que hoje vai ser a noite do repita comigo. Mas diz assim: a fé não é um dom. Ih, então lascou, né? A fé não é um dom. Irmão, dons é presente. Amém, irmãos? Dom é algo que se vem como o dom de curas, que Deus dá aquele dom, aquela bênção à pessoa, a fim de que ela tenha aquela manifestação de ter o dom da cura, né? Interpretação de línguas, e outros dons que são doações ou entregas, ou talentos, né? A pessoa que tem o talento da ciência e outros talentos, dons. Mas a fé, ela é algo que é comparado em Jesus Cristo compara a fé como um grão de mostarda. Jesus Cristo mostra algo para nós em Lucas 17, no versículo de número 6, que esta coisinha maravilhosa que se chama fé, até mesmo a escrita dela é pequena, Lucas 17, no verso 6, ela necessita de um implemento ou de um cuidado. Lucas 17, versículo de número 6, diz assim, olha: respondeu o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis ao monte, sai daqui, vá para colar, e blá blá blá, enfim. Mas veja que a fé em um tamanho diminuto como o grão de mostarda, ela já há poder. E nós temos uma fração de fé, a fé grande e a fé que já é poderosa para fazer grandes obras, ela não vem de uma maneira pronta, ela precisa ser cultivada. Ele fala: olha como é o grão de mostarda, é tão pequeno, mas com o passar do tempo, ele cresce e se torna uma casa de muitos animais e aves e coisa e tal, porque ela se torna a maior das hortaliças. Ele está chamando a atenção, dizendo que a fé é necessário que ela seja cultivada. É algo tão interessante que não pode ser, na verdade, entregue para você e para mim, uma fé extraordinariamente pronta. Ela não pode vir para nós de uma maneira que eu já receba ela e esta fé faça milagres sobrenaturais e resolva problemas.
mas ela vem para nós de uma maneira tão pequena, e ali Ele nos dá o início. É como se você fosse, sei lá, em uma loja de agricultura e coisa e tal, e comprasse aqueles pacotinhos e começasse a semear, e aquilo começasse a crescer, e depende de você para que aquilo crescesse. Deus está olhando para nós, para que nós tenhamos, a motivação, o interesse de começarmos a crer. Nós temos que ter objetivo, nós precisamos ter, a vontade e termos o interesse para que a nossa fé não seja uma fé fraca e que não tem poder para nada. E essa é a verdade. Pessoas dizem: eu não tenho fé. É lógico que não tem fé, ela está do tamanho de um grão de mostarda e mesmo assim ainda tem tentado matá-la. Não há meios de você fazer com que nada mude em sua vida, porque a Bíblia nos pede algo que se chama exercício da fé. Exercitar a fé. Exercício da fé é fácil, irmão. Se nós só comemos e não nos exercitamos, então vai gerar alguma coisinha chamada, que todas as pessoas gostam, gordura. Sim ou não? É bom, não é? Ter um monte de gordura e flacidez e coisa e tal, e o tempo passa, porque enquanto está comendo é muito bom, tudo é muito legal, mas quando a gordura começa a sobrar, então já aquele pavor, vão tomar tudo quanto é coisa que dizem que é bom e fazem tudo, mas o exercício que realmente vai fazer com que aquilo seja queimado e se transforme em massa gordurosa, em massa magra, são poucos que fazem. Então dá para fazer um entendimento na fé. Deus quer que você se alimente da palavra, mas que só o alimentar da palavra não se basta. Você precisa exercitar aquilo em sua vida, para que se torne musculosa ou grande a sua fé. Amém, irmãos? O propósito é que você busque isso, incrementar a sua fé, fazer que, ao invés de ter incredulidade em tudo que se prega, em tudo que se fala, você tenha fé. É tão duro conversar com uma pessoa: não aguento mais, está tudo não sei o quê, e não sei o quê, e a vaca foi para o brejo, e não sei o quê, e blá, 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 blá. Ele diz: não, mas espera, vamos orar mais um pouco, vamos buscar mais um pouco. Não dá mais jeito não, tá no limite. Tinha um programa bicheira, né, que chama No Limite, então está no limite. Mas espera, vamos orar, mas não dá, para mim acabou. Por quê? Porque essa fé é flácida, porque essa fé é fraca, porque essa fé está muito ruim, muito morta, e não tem jeito, isso acaba até desagradando a Deus. Se você olhar Marcos 9, no versículo de número 19, há uma passagem bastante interessante, porque Marcos 9, 19, Jesus ele fica meio bravo com a incredulidade dos seus discípulos. Marcos 9, no versículo de número 19. Vamos ver o verso 17 para você entender o contexto. Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rangendo os dentes, e vai-se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus sobe ao monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e os demais discípulos apóstolos ficam ao pé do monte, e nesse inteirinho, enquanto Jesus está lá no monte da transfiguração, vem este homem aos discípulos que lá ficaram, e fala: olha, eu sei que o mestre de vocês é alguém que tem feito milagres, e este meu filho aqui, ele é endemoniado, e ele cai no fogo, e cai na água, e espuma pela boca, e não tem jeito. Dá para que vocês curem ele, para que vocês façam algo por ele, porque eu sei que o mestre de vocês é poderoso. Ou eles poderiam ter perguntado: o mestre de vocês está aí? Contou a história, diz: olha, infelizmente não dá, ele deu um pulinho no monte ali, e foi se transfigurar em espiritual, e foi ver Elias e Moisés, mas ele já vai voltar, espera um pouco. Aí ele falou: não quero esperar não, cura agora. Mas a Bíblia não mostra todo esse relato, mas diz que eles não puderam. Digo, os discípulos não puderam. Então, quando Jesus desce do monte, esse homem pega, novamente Jesus fala: olha, Jesus, eu vim aqui, os teus discípulos não puderam curar meu filho. Os teus discípulos, eu falei para eles tudo o que eu passava e tudo que os meus filhos tinham, e eles não puderam. Entende-se, irmão, subentende-se, não está falando que talvez eles oraram, que talvez eles tentaram, que talvez eles leram lá Isaías e tentaram fazer alguma coisa, mas não houve nenhum tipo de reação positiva, ou talvez nem tentaram. Então Jesus fica entristecido com isso.
E no versículo de número 19 ele responde: ó geração que? Incrédula. O que é incredulidade, irmãos? É não ter fé. O incrédulo, ele é alguém que, ele não é o ateu, ele é o incrédulo. Ele até sabe que Deus existe, ele até sabe da Bíblia, ele até sabe, mas quando chega o momento de fazer algo que é baseado na palavra de Deus, essa pessoa, ele não tem fé para que algo seja mudado, ele é o incrédulo. Então Jesus falou: geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, trazei-mo aqui. E esse até quando sofrerei, você deve ter aí, até quando suportarei. Quem tem aí? Vos suportarei. Jesus estava falando assim, Jesus fala assim: até quando vocês vão sofrer? Não, ele falou: até quando eu vou ter que suportar esses incrédulos? Até quando eu vou ter que aguentar as pessoas que estão vendo eu fazer milagres extraordinários? Jesus já tinha curado muitas pessoas, Jesus já tinha dado vista aos cegos, Jesus já havia feito multiplicação dos pães, tinha curado a filha da mulher Cirofenícia, e ainda os camaradas não estavam aptos a fazer nada. Então ele falou: até quando eu vou ter que suportar esta incredulidade? Por quê? Porque não se desenvolveu, mesmo vendo os milagres, mesmo acompanhando os milagres, mesmo estando presente em tudo aquilo que Jesus manifestou. Com tudo isso ainda eles não criam, com tudo isso eles ainda ficaram recatados. Então veja que a incredulidade é algo que nos é mal e que é para nós como fraqueza de fé. Nós precisamos pegar essa pequena semente e fazer com que ela prospere em nossa vida, amém, irmãos? Como é fácil as pessoas ouvirem palavras negativas e contrárias e aceitarem o que é contrário. Irmão, chega a ser absurdo como as pessoas aceitam a destruição, a degradação, a palavra negativa de derrota. Eles aceitam, eles têm fé para isso. Eles conseguem acreditar: aí rapaz, não deu certo, não, acabou, é por aí, para por aí, não vai dar jeito, isso vai ser ruim, isso vai ser isso, vai ser aquilo. E a pessoa, ela engole esse lixo do diabo, ela é crédula, ela tem fé, ela desenvolveu uma aptidão fantástica em acreditar em maldições. Mas chega alguém e diz: rapaz, vai dar certo, Deus vai dar a bênção, Deus vai mudar o caminho, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer algo para você, Deus vai colocar uma bênção nas tuas mãos, você vai ver, não precisa nem saber de onde vem, você pode, eu sei que é extraordinário que você precisa, é sobrenatural, não é humano, é uma resposta que nenhum homem pode dar. Aí a pessoa diz: ah, mas eu não sei não, eu não sei não. Esse é o incrédulo. É essa pessoa que precisa, nessa noite aqui, começar a ser pessoa. A Bíblia diz: olha, não seja incrédulo, mas crente, no sentido de acreditar em Deus. Veja tudo que de contrapartida o mundo tem tentado enfiar na sua goela abaixo, dizendo que não há vitória, que não há como você avançar, não há como você ser uma pessoa, sabe, abençoada. E você diz: não, eu posso ser abençoado, eu posso vencer, eu vou, porque Deus está comigo, a sua palavra determina isso, Deus tem me dado graça, eu creio na palavra, eu creio na promessa. Hoje em dia, não é muito falado e coisa e tal, mas havia uma onda muito grande. Como eu sou, eu ia falar bicentenário, mas eu sou bidecenário, né? Já tem muito tempo de crente na minha vida. Então a gente acompanhou muitas coisas, mas havia um adágio que o pessoal começava o culto, e até alguns ainda hoje usam, mas eu ouvi alguém falando isso, mas eles diziam justamente o que eu até escrevi, quero que você repita comigo para que você entenda isso. Você vai dizer: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, gente, é isso aí mesmo, eu só deixei para ver. Vocês estão sem fé? Vamos de novo. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu sou que a Bíblia diz que eu sou. Ô, gente, de novo, eu vou ter que ficar repetindo? Fala assim: eu posso, eu tenho e eu sou o que a Bíblia diz. Amém? Olha que simples, mas para que você alcance essa dimensão, é necessário ter fé. Só que as pessoas, elas estão tão paradas no que o mundo tenta, perdão da palavra, vomitar nelas.
Elas estão tão alienadas no que as palavras de maldição e palavras negativas e de derrota e de destruição e de invejosos lançam, que eles começam a acreditar mais na palavra dos invejosos e da maldição do que na própria palavra do seu Deus. Nós precisamos resistir ferozmente essas dúvidas, porque elas trazem para nós maldição dia após dia. A Bíblia diz em Tiago 5, no verso 1, abre aí, que nós devemos crer, e crer com totalidade, não duvidando para receber. Nós precisamos olhar para a palavra deste Deus e profundamente, não, se a Bíblia diz que eu posso isso, então eu posso. Se a Bíblia diz que eu sou abençoado, Deus está comigo. Tiago 1, 5, irmãos. Tiago 1, versículo número 5, até o versículo número 7. Diz assim, olha, ora, se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e lhe será dado. Peça, porém, com que, irmãos? Com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor o que, irmãos? Alguma coisa. Ele chega a chamar a pessoa de homem vacilante, que é inconstante em seus caminhos. Ele crê um pouco na Bíblia e depois descrê. Ele crê um pouco que Deus pode resolver a sua vida e salvar os seus problemas, mudar o seu caminho, e depois ele descrê um pouco. Irmãos, o caminho de Deus, ele não é extremamente perfeito para a conquista. Sabia que o caminho de Deus, não é, vai vencendo, e vai chegar e pegar o prêmio? Não. Você vai lutando, de repente tem um quebra-mola, ali tem uma etapa da sua vida, uma fase da sua vida, que ela pode complicar, mas tudo isso é matéria de fé, tudo isso é para mostrar em quem você crê, tudo isso é para você mesmo superar esses limites e superar esses problemas, porque Deus espera que você creia nele, porque se você não crê, não receberá. Então o que nós temos de propósito hoje, é fazer com que a semente de mostarda, que é a fé, cresça, para que você possa entrar e sair e vencer, entrar em batalhas, entrar em problemas. Se você está passando por dificuldades, só que também é triste que pessoas que entram em dificuldades e problemas pessoais, financeiros, na família, espirituais, elas desistem muito fácil, elas entregam para o inimigo. Diga assim, cuidado, para que ninguém roube a sua coroa. Irmãos, essa palavra de Apocalipse, ela é justamente para a coroa da vida ou da salvação, mas nós temos outras coroas que Deus nos deu aqui. Diga, a minha família é uma coroa. Diga, o meu trabalho é uma coroa. Digo, meus amigos são coroa. Amém? Então, olha, irmãos, nós temos outras coisas que são coroas que Deus nos presenteou. E o diabo, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Existem pessoas que estão falando, diabo, está meio difícil ficar crendo, está difícil orar, está difícil jejuar, eu estou com uma preguicinha aí, coisa e tal, então leva. Existem pessoas que estão entregando para o inimigo, porque além de não ter fé, elas não fazem o exercício da fé, não exercitam a fé, não lutam, e vão entregando as coisas para o inimigo. Paulo diz muito claro, que não precisa abrir, 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate, mas vamos abrir, 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé. Existem pessoas que não estão combatendo o bom combate, não. Na verdade, estão levando cada toco aí que está dando até dó. 1 Timóteo 6, no versículo de número 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diga, isto é luta espiritual. Irmãos, eu nunca vi ninguém lutar com problemas, lutas e problemas da vida, que seriam coisas no sentido emocional, familiar, emocional, com armas. Essa pessoa, ela tem que condicionar a mente, o coração e o espírito para que ela vença. Esse combate espiritual depende da fé. Irmãos, a Bíblia fala claramente sobre demônios e sobre obras das trevas, e nós precisamos ter fé para combater isso. Irmãos, o inimigo não está brincando,
Existem pessoas que estão abrindo mão da sua salvação, da sua vida com Deus, da presença de Deus, e não estão buscando o que deveria ser feito com uma maior urgência, pelo que se vê das notícias e do mundo, porque as coisas estão mostrando que, sabe, está afunilando para o final de todas as coisas. Nós precisamos batalhar. Marcos 11, no versículo de número 23, nos mostra que para alcançar algo que Deus tem para nos dar, precisamos crer, mas crer a valer mesmo, não é pensamento positivo. Marcos 11, 23. Amém? Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lance-te ao mar, e não o quê? Duvidar aonde? Seu coração, mas crer que será feito o que lhe foi dito, assim será. Irmãos, olha bem, crer, não é crer, eu já falo sempre isso, não é força positiva, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, como é que é aí fala uma figuinha, vai dar certo, vai dar certo, não é isso não. Jesus, a tua palavra diz que se eu for fiel, terei vitória, que os meus inimigos estão derrotados, que o Senhor é o Deus que vai à frente. Eu creio na tua palavra, porque a tua palavra diz assim, eu creio, meu Deus, pronto. É crer e esperar que Deus vai fazer o melhor. Deus, o inimigo teve uma vitória, mas tu és o Senhor da guerra, e a tua palavra diz que tu és o El Shaddai, tu és o Senhor de tudo, tu és aquele que vem, meu Deus. A Bíblia diz que os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor, e eu creio, a vitória vem para mim. Isso é crer, mas crer o quê? Na palavra. Eu creio que Jesus existe, eu creio que Jesus existe, eu creio que Jesus existe, meu irmão. A Bíblia diz que até o diabo crê, o problema é você, na verdade, efetivamente entrar por caminhos aos quais a palavra tem falado e esperar segundo as promessas as quais Deus tem te dito. Fortalecer a sua fé, não pode haver, para o fortalecimento de fé, dúvida em seu coração, porque se você duvida, isso é incredulidade. A dúvida ela é justamente contra a fé, e este é o problema muito grande porque as pessoas começam a escutar e os pensamentos começam a se esvanecer. É muito mais fácil, como eu disse no começo, acreditar que lá tem muito bandido, lá não vai dar certo, lá não sei o quê. Não, eu vou passar, eu preciso passar por lá, e Deus será comigo, se não tem outro caminho. Existem pessoas que o homem está dizendo que aquele caminho é um caminho difícil de passar, e eles estão ouvindo o homem. Mas Deus tem falado, pode ir que eu vou com você, eu vou adiante de você, eu guardo você, meus anjos estão acampados ao teu redor, vá. Então as pessoas, em vez de acreditar na proteção da palavra de Deus e crer no que Ele falou, para que a sua fé fique forte, ele prefere crer no que os outros estão falando. Lá não dá certo, isso não vai ser. Muito cuidado. Fala para o seu irmão, fortaleça a sua fé. Fala para ele, fortaleça a sua fé. Irmãos, nós precisamos condicionar o nosso pensamento naquilo que Deus quer. Filipenses 4, no versículo de número 8, nós vamos ver que o condicionamento do pensamento, ele não é, de novo, um pensamento positivo, mas existe uma ordem de pensamento, a qual Paulo escreve aqui como homem de Deus, e nos dirige a viver pensando dessa maneira. Filipenses 4, no versículo de número 8, fala para o seu irmão, nisto você deve pensar. Amém? Diz assim, olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. Se há algum louvor, nisto pensai. Então veja, a aplicação de quem tem fé, para que a sua mente não seja uma mente que gere em você um veneno agrotóxico contra a semente da fé. Então a sua mente tem que estar totalmente direcionada nas coisas de Deus, nos pensamentos sábios, nas meditações da palavra, em pensamentos honestos, aonde as coisas são verdadeiras, para que isso aí dê louvor a Deus, e de maneira que tua mente fica tão travada nas coisas de Deus,
que você mesmo se condiciona. Não, eu vou ter uma batalha, ter uma audiência. Irmãos, eu não sei, existem N problemas na vida da gente. Como jovem, eu acho que o pior problema de um jovem, hoje não existe mais, mas apanhar do pai, estar com surra marcada, era brabo, né? Era brabo, mas aqueles negócios na época, minha mãe, não tem nada contra, você estudou lá, eu estudei bastante também, mas eu vou falar porque faz parte da minha infância, faz muitos anos, mas quando tinha aquele lance de racinha, meu filho, estado de Santos Dumont, então a coisa era legal, né? Era jóia, te pega no final da escola, né? E cercava lá e meu filho, o pau torava e o ocrinho voava e era uma beleza. E eu não era tentado, mas não sei porque a turma queria pegar eu. Então é o seguinte, tá? Então, se você tem fé, as racinhas do diabo querem pegar você. E gera no coração do homem um medo. Gera no nosso coração coisas que vêm contra nós. Por exemplo, outra coisa que gera em nós, para quem não passou, é você estar diante de um juiz, sendo acusado de algo que você não fez. Eu não passei um juiz mesmo de civil, criminal, essas coisas, não, mas juiz do trabalho. O cara entra, com aquela batona preta lá, ele parece o Batman, um morcego, e ainda é mais alto lá a mesa dele, porque ele não fez mais baixo, então ele entra, ele fica enorme, assim, a cadeira é reduzida, você quase senta no chão, aí tem que levantar o cara por autoridade, a pessoa te acusando de o que é errado, e naquele momento, então, você fala, meu Deus do céu, e agora? Quantas pessoas aqui passam por problemas onde se sentem coagidas, apertadas, oprimidas, mas não conseguem ter fé que Deus está na frente, e que Deus é quem vai dar a sentença, é Deus quem vai dar a liberdade, e para a glória de Deus, mesmo esses que eu fui, óbvio, você se sente coagido, Deus deu vitória em todos, amém? Porque é natural, não empresa, coisa e tal. A única 2 vezes que eu fui foi por causa de picareta, que infelizmente foi aqui na igreja ainda, construindo. O cara, na cachaça e coisa e tal, enfim, ainda vai querer o que não podia. Mas enfim, Deus é fiel. Então nós precisamos condicionar a nossa mente em vitória, não em derrota, em fé, em exercício da fé, não em dúvida, não em medo. Nós precisamos vencer o medo, porque o medo traz para as pessoas problemas. E a Bíblia nos diz, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, amém? Deus tem nos dado esse espírito. Então coloque-se em pé em nome de Jesus, para que você nessa noite venha colocar diante de Deus, que você vai buscar um propósito em sua vida, de em o nome de Jesus fortalecer a sua fé, de acreditar em Deus e não nos homens, de acreditar na palavra de Deus e não na palavra dos homens, de acreditar na Bíblia Sagrada, de Deus Todo-Poderoso, o que Ele tem dito para você, o que Ele falou, quem você é pela Bíblia, o que você pode pela Bíblia e o que você tem pela Bíblia, não o que você é quando os homens dizem que você não é nada, e você não é isso e não é aquilo, e que você não pode, que você não tem direitos. Olha o que a Bíblia tem dito para você, o que você tem, o que você é e o que você pode, e a sua fé vai aumentar, e você vai vencer, você vai ter fortaleza espiritual. Tua fé vai ser uma fé para que vidas venham aceitar a Jesus. Quantas pessoas que têm familiares que precisam ser alcançados pelo poder de Deus, quantas pessoas têm seu coração enraizado, problemas profundos, que ninguém consegue tirar essa raiz de dor, de amargura, de decepção, de trauma, de complexo, e aí a sua fé tem o poder de entrar em contato com Deus Todo-Poderoso, e fazer um milagre nessa vida, para que essa raiz maldita do inferno venha a ser queimada. É através da sua fé, é através da sua oração, é através do seu exercício espiritual, é através de, a partir de hoje, você começar a andar de uma maneira sobrenatural. Em tudo que você for fazer, você vai pensar em Jesus sendo o autor e o consumador da sua fé, que você não anda por vista, você não anda pelo que as circunstâncias estão te falando no momento, mas você anda pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É tão firme que eu posso aguardar que mesmo diante da pior catástrofe, virá bênção para a minha vida, porque Deus está no controle. É isso que você precisa. Propõe seu coração essa noite, alicerçar, arregimentar
e fortalecer a sua fé. Amém? Coloca a mão em seu coração. Senhor, nós queremos te engrandecer. Pai querido, eu sei que muitas vezes, Pai, é tão difícil porque a nossa fé está pequena como o grão de mostarda. Mas nesta noite, Pai, pois a Tua palavra tem nos dito que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Meu Deus querido, que nós possamos mergulhar na Tua palavra e a nossa fé possa aumentar a ponto de nós, meu Deus querido, tirarmos o extraordinário, o sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Aquilo que os homens duvidam, aquilo que é impossível, ó Pai, para essa nação, para a ciência, para a sabedoria, para o dinheiro, para a medicina, que nós, através da fé em Ti, Jesus, em Tua palavra, possamos extrair, ó Pai, as coisas sobrenaturais para nós, para a nossa família, para o nosso ministério, meu Deus, para o nosso trabalho, para a nossa salvação, meu Deus querido, pelos casamentos, meu Deus, pelos pais e filhos, meu Deus querido, pela nação, por todos, ó Deus, que nós venhamos ter esta fé fortalecida para, meu Deus, invadir o sobrenatural e o extraordinário do Senhor e fazer materializar-se aquilo que ninguém pode entender, porque é milagre. O milagre não se explica, o milagre, meu Deus, é algo que não se pode mencionar ou explicar. É isso que nós queremos, ó Deus, através da nossa fé, que cada homem e mulher aqui possam buscar este propósito de serem grandes vencedores, de serem homens e mulheres que andam no Teu caminho, que fazem a Tua vontade, que buscam, meu Deus querido, Te engrandecer em tudo que fazem, pela fé na Tua promessa, pela fé na Tua palavra. Meu Deus, em o nome de Jesus nós oramos, que este propósito seja para nós, ó Deus. Senhor, um propósito de vida, que ele venha a ser perseguido, que ele venha a ser executado em nós, para a glória do Seu nome. Nós oramos, Senhor, em o nome de Jesus, e todos digam amém, e graças a Deus.